união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight off the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is your nice world. Oh, Givers Game here and around the world. Oh, BNI, this is your nice world. Oh, Givers Game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Pode Contar, Histórias Reais e de Sucesso BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E hoje eu estou recebendo nada mais, nada menos do que o nosso CEO do Brasil, né? Aquele que teve a ideia um dia de trazer o BNI para o nosso país. E que ideia, hein? Marcos Martins hoje vem contar um pouquinho de como foi isso, como foi essa história. Sempre lembrando que a ideia desse podcast é fazer com que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas que nunca ouviram falar do BNI. Então sejam todos muito bem-vindos, eu espero que vocês aproveitem. Marcos, obrigada por ter aceito esse convite. Sei que não é fácil conciliar a agenda, nem sempre é fácil, mas obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Adelaide. Uma grande honra estar aqui com você. Me conta um pouquinho de como foi. Da onde surgiu a ideia do BNI no Brasil? Olha, vou tentar ser mais sintético, né? Não, mas é interessante. Assim, começa pela minha própria mudança, porque eu trabalhei, com acho que a grande maioria, em multinacionais, né? Assim, pessoas trabalhando para outras empresas. E aí eu resolvi querer investir não no sonho dos outros, né? Porque você acaba trabalhando para os outros, para o sonho de outra pessoa. E eu falei, não, eu quero, principalmente quando eu começou a perceber que eu não estava feliz, né? Trabalhando para essas multinacionais. Um divisor de águas para mim foi o Empretec, que eu acho que você já viu, né? Foi importantíssimo, porque eu percebi por que eu era infeliz. Porque eu sempre acabo me dedicando, me comprometendo no meu melhor, e por eu assim, realmente me dedicar, eu incomodava o meu superior, né, nas empresas, e eu falei, cara, eu não posso ser o meu melhor, porque eu sou penalizado por dar resultado, entendeu? Foi isso, em 2 multinacionais eu passei por isso. Eu falei, não, eu vou quebrar essa ponte. E foi quando também fiz o Empretec e falei, pô, agora faz sentido começar um negócio. E na época, assim, a minha esposa, ela estava envolvida, ela é psicóloga, e eu, assim, através de uma ajuda que eu estava fazendo para ela, eu fui para os Estados Unidos, e estando nos Estados Unidos para outro motivo, me convidaram para uma reunião do BNI. E aí começou, né, a fazer sentido, e aí, né, entrei em contato aí com a matriz, e o resto é história, né? Olha só que interessante. Então significa dizer que o nosso CEO também um dia foi a uma reunião do BNI. Foi. Ele foi convidado pela primeira vez a uma reunião do BNI. Olha que fantástico, né? O quanto que pode mudar a vida da gente uma reunião do BNI, né? Então, quando falam que uma reunião do BNI podem ser os 90 minutos mais importantes da sua empresa, né? Da sua vida, não é uma brincadeira, né? Tá aí. Eu sei que eu também posso falar que já fui convidada uma vez e também mudei a minha vida dentro do BNI. Mas é interessante, né? A gente saber que... Como foi que chegou? Não foi ninguém que vendeu um negócio. Não. Não foi. Foi uma visita a uma equipe do BNI nos Estados Unidos. Sim, foi interessante. E o que é mais curioso, Adelaide, é que quando deu certo, eu fui fazer um treinamento lá nos Estados Unidos, né?
eu, assim, tava com uma certa... com o pé atrás, né? Assim, tipo, como é que é isso e tal? E aí eu comecei a entender pelo treinamento, eu falei assim, peraí, essa organização é diferente. Porque os valores que eles têm... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu cheguei lá, nesse treinamento, com pessoas do mundo todo, isso lá na Califórnia, e sem ninguém me conhecer, assim, um perfeito estranho, as pessoas, você é do Brasil? Eu tenho um amigo em São Paulo, que eu posso te ajudar. Eu falei, como assim? Eu trabalhei em empresas americanas, alemãs, eles não são assim. Você viaja em dúvida. Eles não são assim, né? Então eu falei, essa empresa, essa organização tem algo de diferente. Realmente, essa ideia do ganhar contribuindo, né, que a gente tem muito forte, realmente eles praticam e, né, a questão de um ajudar, né? Sim. Então eu falei, não, isso aqui é diferente e fiquei mais entusiasmado ainda, né? E realmente me ajudaram ao longo do caminho, eu tive esse suporte. Então realmente eu fico feliz porque, assim... Hoje, fazer parte dessa organização, a gente até esteve, né, agora na convenção global lá na Austrália, quando eu vejo essa trajetória de 17 anos, eu falo, cara, que jornada e que, assim, e que acerto, né? Porque foi algo que só me fez me apaixonar cada vez mais e, como eu falo hoje eu diria que eu não trabalho, assim, modo de falar, eu gosto tanto, é uma coisa, uma paixão e um propósito que a gente tem no BNI, que me faz cada vez mais chegar a mais pessoas, estamos expandindo para o Brasil todo, né? Então é magnífico. E toda vez que a gente chega, como você, que começou agora em João Pessoa, por mais que o BNI já esteja operando, né, em várias capitais, em várias cidades, toda vez que você entra num estado novo, numa capital, tem toda o mesmo, aquela mesma, vamos dizer assim, o impacto que a gente faz na comunidade. Sim. Né? É fantástico. Vai gerar aquelas borboletas no estômago do mesmo jeito, Exatamente. como se fosse a primeira vez aqui em São Paulo, lá em 2009. 2009. Não é isso? Eu sei bem qual é essa sensação, porque realmente foi diferente chegar a Itapetininga, né? Foi aquela sensação de perpetuar algo que o Fábio já tinha começado, Sim. né? Mas gerou borboletas no estômago e vivi uma nova experiência em João Pessoa porque ainda não tinha ninguém, né? Então, Sim, acho que as borboletas eram maiores porque o medo, o receio do novo, de ninguém nunca ter ido, tem tudo isso envolvido. Sim. Mas que é fantástico, é fantástico. Faria de novo, faria todas as vezes de novo. Porque quando a gente recebe uma mensagem de um membro, né, falando assim, em AD, obrigada por ter... Eu tenho um membro específico em João Pessoa, que nunca ele passou mais de um mês sem me dizer obrigada por ter vindo a Paraíba. Todo mês ele me arruma uma forma de dizer essa mesma frase. Quando eu conheci ele, Francisco Rufino, ele chamava o BNI de BNI. Por quê? Porque ele já conhecia o BNI, da Flórida. Olha. Porque uma amiga dele, dona de agência de publicidade na Flórida, já falava para ele que ele tinha que entrar no BNI. Só que não tinha em João Pessoa. Então, quando a gente chega em João Pessoa e que ele descobre que a gente chegou, ele conversou comigo, meia hora depois o contrato dele estava assinado, ele estava pago. Porque ele disse BNI. Ele passou acho que uns 6 meses para eu corrigir. Não, Francisco, é BNI, viu? Vamos falar BNI, eu morro de rir com ele. Mas ele é um dos membros que não deixa de agradecer. Então, quando você sente isso, né? Você sente que você impacta, que você muda, que você soma na vida das pessoas, não tem como você... Não, e essa tua experiência, né, de a pessoa vir, que não te conhece e vem te agradecer, é impressionante. Toda essa trajetória, eu vou visitar uma equipe, alguém do nada termina a reunião, vem querer me agradecer, não me conhece, assim, que você não me conhece, mas eu quero te agradecer, porque o BNI... Aí ela conta a história, são histórias fantásticas. Sim, né? Até porque, embora o membro ele não conheça o Marcos, às vezes, pessoalmente, né? A foto do Marcos está em todas as nossas reuniões no Brasil inteiro. Então, o cara crachá, pelo menos, vai contar, né? Ele vai ver a foto, vai ver o Marcos, vai entender. Opa, é o CEO do BNI Brasil. Né? Então, de fato... não deixa de ser lembrado em todas as reuniões, né? Porque eu acho que isso é não só importante, como isso é necessário, né? Eu acho que tudo começa na vida da pessoa pela gratidão. Gratidão em ter trazido. Essa é a forma, eu acho, de todos os diretores executivos dizerem a você, né? Obrigada
por ter feito todo esse movimento, por continuar fazendo, né? Porque a gente sabe que muda a vida das pessoas. E curiosamente, eu também diria que constantemente estou agradecendo o Ivan Meisner, porque pelo que ele ter criado esse modelo, né? Imagino. Eu também agradeço, e toda vez que eu vejo ele, por mais que assim, mas existe uma gratidão muito grande, muito grande. É fantástico, eu fico emocionada todas as vezes que eu o vejo, né? Mas se eu chego perto ou se eu não chego perto dele, não importa, mas eu vejo ele ali, eu sempre mentalizo algo muito bom para que ele continue perpetuando aí essa cabecinha que ele bota para funcionar e que é fantástica. Vamos lá. Muitos empresários ainda veem o network como algo superficial. O que é que diferencia o network do BNI para com os outros que a gente conhece? Porque agora parece que a cada esquina que a gente vai, alguém fundou um novo grupo. Não, é muito simples a diferença. A diferença é entre o que a gente vê por aí, o que eu percebo e que as pessoas às vezes não têm a noção, é que normalmente o networking que eles praticam, eles, na verdade, eles estão para vender uma consultoria, eles estão lá para vender um coaching, entendeu? Alguma coisa. E eles usam networking para esse objetivo. No BNI, não. Networking é o nosso fim. Nós vendemos a paixão do membro, que é o negócio dele. Entendeu? Então o BNI ele tem toda a estrutura, toda a metodologia para ele vender o negócio dele, que é o que ele ama. Sim. Então o BNI é uma ferramenta, não é um fim, é um fim em networking, mas para vender o negócio dele. Por isso que eu entendo que dá muito certo, diferente de outras iniciativas que na verdade é um meio. O networking é um meio. Né? Para se vender um novo curso, exatamente, né? Aí a gente já viveu treinamento, isso. A gente vai crente que vai ser algo, isso. Né? E às vezes as palestras são muito boas, mas sempre vem ali no final a venda do próximo passo, né? O que é que você vai fazer agora? Eu falo isso muito com o Felipe, né? Eu brinco com ele, você não me caia mais nessas. Não, e um interessante comentar, Adelaide, que a metodologia do BNI, hoje com toda a experiência que eu tenho e né, visitando em vários países, ela é assim, imbatível. Eu digo assim, o BNI é a única organização do mundo, primeiro, uma presença global e, ao mesmo tempo, uma metodologia de geração de negócios. Sim. Porque tem muito networking que é mentoria. Olha, você vai ficar próximo de um bilionário. Esse é o apelo. Ó, você vai poder fazer mentoria comigo aqui, para você ficar gravitando, né? No nosso caso, não. O nosso caso é uma rede de segurança, literalmente uma rede de segurança. Sim. Que hoje, nesse mundo tão né, inseguro, vamos dizer assim, você consegue navegar né, em mares tortuosos de uma maneira muito mais segura. Sim. Tá? E isso, que eu falei para você, é imbatível. Né? A gente, assim, falando em números, ele investe hoje coisa de 5, 6 mil reais né, por um ano. E o retorno dele é de 120, 130 mil reais. Assim, ou seja, é um retorno muito vantajoso. Sim. Né? Além de todos os outros retornos que ele tem, né? A gente está falando agora no retorno só financeiro. Sim, não, né? O intangível para mim dentro do BNI sim. É que eu fico pensando, se um dia a gente cobrasse sim. por todo o apoio e suporte que essas pessoas têm ali dentro, com quanto que seria a anuidade do BNI? Não, então eu acrescentaria exatamente, as pessoas vêm pela oportunidade de novos negócios. Sim. Mas as pessoas ficam justamente por esse suporte, mas mais do que isso, ele profissionaliza o negócio dele, ele cresce como líder, como empresário, né, se torna um melhor comunicador, né? E isso não tem preço, assim, eu digo, né? Hoje tem que pagar em muitos cursos e muito tempo. E lá é uma prática que ele tem toda semana. Ele está pondo em prática. Quando ele faz parte da equipe de liderança, ele cresce como líder no sentido de dirimir conflitos. Você entendeu? Então, tudo é crescimento. Sim, tudo crescimento. Sim, você sabe que eu tive recentemente numa equipe que a gente está formando, em Cesar Lange. E, ao contrário de todas as equipes que a gente já formou até agora, sempre o processo foi muito mais masculino, né? E aí vinha e entrava uma mulher, duas, aí ia entrando. Em Cesar Lange o processo foi invertido, né? Uma equipe cheia de mulheres, aí entrou um rapaz. E eu fui recentemente na reunião deles
E aí, quando eu estava saindo, ele, Adelaide, posso lhe fazer uma pergunta? Eu, claro que sim. E aí ele, como você tem mais experiência, eu estou querendo saber quando é que você acha que é necessário eu contratar alguém para minha empresa. Veja só, como que você tem acesso a pessoas um pouco mais experientes que você e que vai falar isso para você assim, porque o intuito daquelas pessoas ali é ajudar o outro. Sim. Né? Com esse tipo de informação, né? E aí eu falei para ele, veja, eu acho que agora não é a hora. A hora é de buscar parceiro e não funcionário. Pegue o que você sabe fazer de melhor e fique para você. O que você não sabe fazer de melhor, você vai encontrar parceiros. E vai estudar esses parceiros para entender se eles podem fazer como você quer que seja feito. Ele olhou para mim, mas ele agradeceu tanto, Marcos. E aí você olha e pensa, é sobre isso. É isso aí. Né? Não é só sobre, né, a quantidade de negócios que a gente faz, né, porque são números expressivos, né, quando a gente compara o PIB de algumas cidades, eu já somei os PIBs da cidade que a gente vai. Então, hoje, Itapetininga, o PIB dela é de 6,2 ano. Se a gente somar só o PIB, só o nosso retorno no Brasil, a gente bateu mais de 2 bi nos últimos 12 meses. Ou seja, é 1/3 do PIB de uma cidade de 70 mil habitantes. Sim. 170 mil habitantes. Então, assim, é expressivo, né? Mas eu acho que o intangível ainda é o que faz... Um outro exemplo bem nessa linha que eu comento, e acho que é importante o pessoal tomar essa ciência, é, por exemplo, uma gráfica, né? Quando ela, dentro da metodologia BNI, ele vai fazer 1 a 1 com, por exemplo, uma empresa de marketing digital. Se eles forem para esse 1 a 1 da maneira correta, quando chegar lá, a pessoa de marketing já foi no site da gráfica, já verificou o que está certo, o que está errado, o que ele está deixando de aproveitar e acaba, vamos dizer assim, profissionalizando, trazendo um know-how que ele não teria abertamente. Que ele pagaria por que ele teria que pagar e eles estão se ajudando. Sim. Então ele sai dali com muito mais segurança do que ele tem que fazer, porque é um parceiro dele de negócio, não é um cara que está querendo vender algo para ele, né? Então esse tipo de situação acontece corriqueiramente, né? O tempo todo. Exatamente. O tempo todo. Como é interessante e como é bom ouvir deles quando eles dizem assim, cresci aqui, Sim. o que eu não cresci uma vida inteira, né? Ou nunca mais andei sozinho, ou Sim. aqui eu fiz os meus melhores amigos, Isso aí. sabe? Aqui eu vou levar as pessoas para a vida. Quer dizer, tudo isso você olha assim. É lógico que eu lembro que a primeira vez que eu assisti uma reunião do BNI, eu olhei para o Felipe e disse, isso aqui não pode ser verdade. Felipe, as pessoas não são assim, Felipe. Por quê? Porque os dois vinham do mundo corporativo. Sim. Então a gente não estava acostumado a alguém ajudar a gente sem dizer assim, qual é a minha comissão? Isso. O que é que eu vou ganhar nisso? E o Felipe continua vivendo isso fora do BNI. E graças a Deus hoje eu digo que eu vivo só para o BNI. Então eu não vivo mais isso, porque ninguém mais me pergunta qual vai ser a comissão da pessoa. Você com esse comentário, você confirma uma fala que eu uso desde o início do BNI, que eu falo assim, que numa equipe BNI, esses empresários não são uma amostra dos empresários lá de fora. Na verdade, o BNI atrai empresários com esse espírito de colaboração. Porque se ele não tiver esse espírito, ele vai sair. Ele espana. Ou o próprio Sim, grupo espana ele. expurga, né? Sim. Então, realmente é um oásis, eu falo isso. Uma equipe BNI é um oásis, onde está tudo seco, não tem, ali tem água, ali as pessoas realmente se ajudam, né? Então, essa é a beleza, né, da organização. E que apaixona, né? Eu diria que a gente tem muitos fãs, né? BNI não tem clientes, né? Não tem membros, eles têm, né, realmente fãs. Né? Você sabe que todas as vezes que a gente chega numa cidade nova e que alguém pergunta pra gente assim, mas Adelaide, qual é o perfil? Você fala tanto do perfil, mas qual é o perfil? E existem lá enumerados todas as nuances de um bom perfil para um membro. Mas eu falo que a principal dela é você perceber, primeiro que você vai pensar, quem você conhece que é empresário e que já tem nele a ideia de que ajudar o outro, ele cresce. Esses são os que você vai começar.
esses são os que não vão sair. Né? Então, assim, é muito legal. E acompanhar tudo isso, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que acompanhar tudo isso é o que faz, eu sei, tanto eu como vários diretores executivos, a vida da gente, por mais que seja, vai na cidade, vai na outra, acorda em uma, dorme na outra, mas vale a pena. Não, e vou mais longe. Mesmo assim, você só sabe de 10% do que está acontecendo. Ah, sim. Porque entre eles uns a Sim, uns que eles fazem, sim. as confraternizações que eles fazem, é fantástico. Sim, as parcerias estratégicas. Sim, e as novas empresas que surgem. Exatamente, Né? Muita coisa acontece. Eu vi agora recentemente em João Pessoa o que aconteceu. Então, assim, teve um advogado lá que olhou para mim e fez assim, Adelaide, e foi com um convidado, não foi com um membro, essa oportunidade. Ela disse, se eu não estivesse no BNI, eu não teria tido essa oportunidade. E quem passou para ela esse tipo de oportunidade não foi um membro, foi um convidado do BNI. E aí eu fiz ela refletir sobre a importância do convidar e que ela reforçasse isso nas equipes, né? Porque às vezes as pessoas não entendem qual a importância do convidado, né? Dentro das equipes. O BNI fala muito sobre Givers Gain. Como manter essa mentalidade em tempos de competição tão acirrada? Como que a gente faz para dizer ao membro, né? Aos membros, né? Vale a pena continuar com a mentalidade do Givers Gain. Olha, falando francamente, eu costumo dizer que nós temos 3 tipos de convidados, né? Pessoas que chegam até o BNI. Tem aquela pessoa que já pratica o Givers Gain. Ele já gosta de ajudar pessoas, ele já referencia, né, na rede dele. Então, essa pessoa fala assim, me achei, porque eu já faço isso e o BNI é a minha cara. Uhum. Tem aquele que também assim, entende que ajudar o outro tem a ver com ele, porém, por situações que ele viveu que frustraram ele, porque ele foi ajudar e foi traído de alguma forma, a pessoa não correspondeu ou tal, ele meio que assim, se criou uma barreira. Falou, não, então eu não vou ajudar mais. Então. Só que o BNI acaba sendo uma oportunidade. Eu falei, peraí, mas aqui está acontecendo isso que eu acredito. Então ele fica, quer dizer, dá um benefício da dúvida e vê que é verdadeiro, que as pessoas realmente querem se ajudar. E aí ele fala, caramba, legal, resgatei algo que eu já tinha. E tem o terceiro, que eu diria que o que a gente chama de caçador enrostido, ou seja, ele finge que não é caçador, mas ele é caçador na natureza dele, não é o agricultor que a gente procura, e ele entra e ele acaba naturalmente deixando transparecer no 1 a 1 que ele faz e tal, com algumas atitudes, e aí o grupo percebe muito rapidamente e ele acaba sendo convidado a sair, porque ele mesmo se frustra, ou ele se frustra porque ele fala, peraí, o pessoal se protege, né? Ou seja, quando vem alguém interessados, o que eu tenho aqui para vender, em vez de ele falar o que eu posso ajudar aqui, né, nesse grupo, né? Então são esses 3 perfis que a gente costuma ver. Então assim, isso é outra beleza do BNI, que é a rede se protege. Sim. Naturalmente, ela se protege. Por isso que a gente tem equipes que se mantêm aí 10, 15, né, funcionando, né? A primeira equipe que eu lancei continua funcionando até hoje. Gênesis. É o Gênesis, né? Então, ou seja, é algo assim que surpreende no sentido assim, porque não é o que você vê lá fora, tá? Mas o grupo, ele realmente se fortalece, né, quando eles realmente buscam seguir a metodologia, né? É uma verdade. Qual é o maior desafio cultural que você percebe nos empresários brasileiros hoje? Eu queria, reformulando aqui, qual é o maior desafio que você vê quando você acompanha um diretor executivo do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste? Porque são culturas tão diversificadas. E eu sei que a gente sempre fala assim, aqui tá difícil, né? Eu sei que todo mundo fala e todo mundo fala que tá difícil que nada, que a gente já escutou essa história várias vezes. Não tem cidade difícil. Não, mais do que isso, né? O BNI aqui na minha cidade não vai funcionar. Essa todo frase. Mundo fala, essa frase. Só que vai funcionando sempre, né? Tá funcionando. O que assim, tem as suas nuances, tá? Culturais. Vou dar um exemplo. Quando a gente teve que ir para o online durante a pandemia, a gente percebeu
que teve regiões que não se adaptaram no online Imagina. e não queriam ver a hora de voltar para o presencial. Outras ficaram no online, ou no híbrido, né? Então, assim, tem essas nuances. Mas uma coisa que eu diria que é da natureza do brasileiro, ou do latino, que é o seguinte: eu costumo dizer que o BNI são dois pilares, basicamente. O pilar do relacionamento e o pilar da disciplina. O brasileiro dá de lavada no relacionamento, é muito bom, ele adora, né, se relacionar. Mas no pilar disciplina, ele deixa a desejar, né? Então quando você pega, por exemplo, uma outra cultura, por exemplo, os alemães, eles são ótimos de disciplina, mas não são tão bons de relacionamento, né? E curiosamente, o Japão é meio que bom nos dois. É interessante isso. Porque o Japão, ele é muito solidário. Você vê aí, quando acontece um desastre, eles se ajudam rapidamente e tal. E eles são disciplinados. Então é interessante você perceber essas coisas. Então, o que eu diria, né, quando você falou, o brasileiro ele tem que trabalhar esse lado da disciplina, né? Ele entender, por exemplo, que os atletas, né, eles trabalham a base, né? Não adianta ele querer, vamos supor, um jogador de futebol. Ah, não, eu quero já jogar. Não, cara, tem muita preparação. Você tem que se preparar para você ter treino. É treino, muito treino. É muito exatamente. treino, né? E no BNI não é diferente. Sim. Né? Um exemplo que a gente dá é com a academia, né? Não adianta você entrar numa academia e você não praticar. Não adianta pagar a sua academia. Não vai ter resultado. O BNI é a mesma coisa. Você entra, mas se você não praticar o que você aprende, né, as boas práticas de networking, o networking intencional, profissional, você não vai ter resultado. Então, não tem mágica. Mas uma coisa é certa. Se ele seguir a metodologia, é certeza que ele vai ter resultado. Isso nós temos aí 40 anos, né, do BNI no mundo, mostrando que funciona. E o fantástico, você me lembrou de uma vez que a gente estava na Convenção Global do Havaí. E a gente teve com o CEO da Alemanha. E ele falou, ele trouxe exatamente esse aspecto, né? Como era interessante, porque a gente tinha... Ele falou como se a gente fosse a gente tem mais o lado humano, né? Isso. E nos falta disciplina. Né? E eles têm a disciplina demais e falta o lado humano deles, né? E eu lembro que você sabe o que é que eu saí de lá pensando? Aqui a gente está na maior vantagem do mundo. Por quê? Disciplina eu ensino. Mas como é que eu vou ensinar alguém a aflorar o seu lado humano? Não é muito mais difícil? É mais desafiante. Né? Pode. Mas a disciplina eu acho que 2 palitos a gente faz. Só é repetição. Não, e ainda eu acrescentaria, que eu também sempre né, na minha jornada, eu sempre coloco, né? Que é o seguinte, networking, eu também posso ensinar. Agora, a pessoa gostar de ajudar pessoas, Você não vai ensinar. volta pra mamãe. Tinha que ter aprendido lá atrás. Aí é difícil você ensinar que a pessoa ganha muito mais em ajudar o outro do que achar que é só para ele, né? Então aí é outro ponto também interessante. Mas isso aí seria de todas as culturas, não é especificamente do Brasil. Sim. Mas isso é muito interessante, né? Não sei se foi o Paulo que certa vez me contou de uma pesquisa em que... Foi ele, sim. Em que eles fizeram uma pesquisa com pessoas que iam receber uma mensagem boa e pessoas que iam ligar para dar mensagens boas, entre um grupo de pessoas doentes. Então, havia um grupo de pessoas doentes que ia receber a mensagem e havia um grupo de pessoas doentes que iam fazer essa mensagem. Qual foi o maior número de melhora entre esses 2 grupos de pessoas doentes? Quem falou a mensagem ou quem recebeu a mensagem? Quem falou. Então é você fazer o bem. Sim. O que vai fazer com que você, além de toda a benefício que tem o retorno, né, give again, é você se sentir melhor. Né? E ele falou, isso é artigo científico, isso é pesquisa científica, Adelaide. Eu falei pra ele, então eu tô no lugar certo. Até falei pra ele, eu vou ficar boa, eu disse a ele, tô no lugar certo. Legal. Se você pudesse voltar no tempo, 2008, qual conselho você daria ao Marcos lá daquele início? Olha.
Assim, eu tenho, assim, eu olho para trás, né? E graças a Deus vejo muito mais acertos do que erros, né? Mas talvez talvez eu fiquei com, como foi uma mudança profissional, né? De sair de trabalhar para uma empresa, para começar com a própria empresa, houve uma cobrança minha muito grande. Porque naquele momento eu não tive muito apoio. Tá? Não tive muito apoio, né? De familiares. Né? Foi uma viagem, como acho que muitos empreendedores passam isso. Tem que vencer até os próximos, os que estão mais próximos, né? Que mais influenciam, né? Então eu diria que talvez não desse muito valor, né? Tipo, acreditar, né? Acreditar naquela certeza que eu tinha dentro de mim e seguir em frente e talvez não ficar dando muito ouvido, né? Para as pessoas, porque realmente balança a gente, né? Porque como eu sou uma pessoa também muito exigente comigo, não tinha a hipótese de falhar, sabe aquela cobrança assim? Então talvez eu devesse me juntar às pessoas que estavam me apoiando e me distanciar, né? Talvez fosse essa. Você concorda que isso muitas vezes acontece com os membros do BNI? As pessoas quando entram numa equipe, elas se veem num ambiente próspero, produtivo, profissional, positivo, e o que acontece com elas? Muitas vezes elas se afastam de pessoas que eram da sua convivência lá fora. Verdade. Porque ela já não cabe mais nesse espaço. E eu fico, entre aspas, com pena, porque eu não fico, mas eu acho isso fantástico, porque faz parte da vida da gente, né? A gente sentar em outras mesas. É desconfortável, mas é a dor do crescimento. Sim, né? Sim, eu falo sempre que os gêmeos recentemente foram para a minha cama, um deles, e disse: mamãe, minhas pernas estão doendo. Né? E onde está doendo? Aí mostra o joelho. Aí eu falo: é a dor do crescimento, filho. E vai passar. Então, se para crescer, quando você é criança, dói, sim. Não vai doer quando você é adulto? É isso aí. Vai doer, só que é outra forma de doer, mas vai doer. Para quem está ouvindo a gente agora e ainda não vive intensamente o BNI, qual é o primeiro passo prático que essa pessoa poderia dar a partir de amanhã para viver intensamente tudo que eu sei que você acredita e eu acredito junto, que é o BNI? Então, você está dizendo uma pessoa que já é membro, que entrou agora. Já é membro. E não vive intensamente ainda o BNI. Tá. Ele pode nem ter entrado agora, porque às vezes as pessoas ficam ali só ainda com receio de se abrir, se entregar, né? Ou porque já foi traído, né? Porque está desacreditado. Essas pessoas que ainda não vivem intensamente. É interessante, né? No BNI é uma via de mão dupla. Por quê? Tem a sua parte, né? Porque quando você deixa de fazer o que a gente ensina, né, no BNI, o sistema, quando você deixa de praticar o sistema do BNI, você perde duplamente. Por quê? Você não está se preparando, né? E você está passando uma mensagem para os outros de que você não está comprometido. Então, aquilo que a gente espera no BNI, de que as pessoas, quando elas ganharem confiança em você, elas vão te recomendar, você não passa dessa fase, porque você não está passando segurança para a pessoa. E o detalhe, você quer mostrar credibilidade, sabe como? Ajudando. Quando você se compromete primeiro em ajudar o outro, tá? Ou seja, vou dar um exemplo assim, você fez 1-a-1 com o membro mostrou, por exemplo, um interesse em algum tema, tá? Por exemplo, ele gosta de astronomia, por exemplo. Aí você, no teu dia a dia, você se depara com um vídeo, um artigo sobre astronomia. Manda para ele: eu lembrei de você, que você gosta desse tema e achei muito, muito interessante. E manda para ele. Então a pessoa começa a falar: caramba, ele se interessou, né? Ele ouviu o que eu falei e se interessou pelo que eu gosto. Então, quando você tem essa atitude desprendida e mostrando que você está interessado na pessoa, né? Elas começam a te ver diferente. Tá? E a mesma coisa, por exemplo, talvez é uma coisa meio, que eu diria, subliminar,
Mas toda vez que um membro chega num grupo, né, um novo, né, chegou num grupo, é meio, não é falado, é uma coisa que é subliminar. Os que já estão lá, os membros que estão lá, principalmente os mais comprometidos, eles pensam na cabeça deles. Esse novo membro, ele veio aqui para contribuir ou veio aqui para sugar? A gente não sabe, não conhece ele, mas existe esse pré-julgamento, infelizmente. E aí quando você começa a trazer convidado, você começa a buscar no LinkedIn contatos que vão ajudar membros, você ouve no 1 a 1 que para ele é interessante um perfil, um cliente e tal, e você vai buscando se interessar e ajudar, eles, opa, essa pessoa está aqui para contribuir, ele tem os nossos valores, né? Os valores do BNI. Então, aí entra a beleza do BNI, porque as coisas começam a acontecer. E o jogo muda. O jogo, exatamente. É isso. Eu sei que quando eu entrei na primeira equipe do BNI, como membro, foi o Felipe que entrou primeiro, a gente não conhecia ninguém na cidade. Ninguém. E eu falava para o Felipe, como que a gente vai contribuir? Porque é indicação. A gente não conhece. Mas calma, vamos mapear quem são esses membros. E aí a gente pegou o mapa de referência e aí eu fui olhar profissão por profissão. E aí eu falei para ele, embora a gente não conheça, metade dos membros aqui tem algo que a gente pode consumir. Por quê? Sim. Escola de inglês, É isso aí. dentista, marketing, naturopatia, nutricionista, tudo que a gente fazia já que a gente precisava desses serviços. Ração, pet shopping, veterinário. Eu disse, então o que é que a gente vai fazer? Enquanto a gente construir a nossa rede, a gente vai consumir. E assim eu comecei a fazer. E a gente foi fazendo, a gente quadruplicou o faturamento da Papa Rica. Olha que legal. Só nesse movimento, Marcos. Então, quando as pessoas entram no BNI e às vezes sentem uma dificuldade de convidar, eu entendo, mas não me conformo. Eu tento orientar, mas eu entendo. Porque a gente já viveu isso. Não é fácil levar convidado numa cidade que tu não conhece ninguém. Mas como é que eu consegui ser destaque na regional do Fábio Torres? Porque eu não fui destaque na equipe, eu fui destaque na regional do Fábio Torres. Que legal. Como a pessoa que mais levava convidado. Eu levava a média de 22 convidados. Chamavam de caravana da Adelaide. Mas como? E aí é lá no início quando você começou a falar. Né? A gente primeiro se interessa pelas pessoas. Para depois elas se interessarem por nós. E eu também acredito, Adelaide, eu acredito muito aquela coisa do o universo conspira a favor, né? Eu tenho uma situação lá no começo do BNI que foi uma situação difícil porque eu estava lá no 5º grupo ainda, começando o BNI, e um diretor que estava abrindo uma equipe, ele falou, Marcos, não vou poder continuar. Surgiu uma oportunidade, eu estou abrindo 5 empresas, eu não vou continuar, não vou conseguir dar continuidade. E eu, na época, falei, caramba, ele tinha acho que 14 membros nessa equipe em formação, e eu pensei, né, poxa, eu não posso, né, dispensar, eu vou tentar abraçar esse grupo. E aí, quando eu fui fazer a primeira reunião lá de informação, eu me lembro que, na época, hoje não é tanto, mas naquela época, era a especialidade desenho em 3D, que hoje é mais comum, né, nos vídeos, mas na época não era tanto, nós estamos falando há 17 anos atrás. E, ou seja, tinha essa vaga na equipe que eu estava em formação, ficava ali perto da Berrine. E ele chegou para mim, um convidado, e falou, Marcos, eu queria aqui, depois que eu terminei, ele falou, eu queria conversar com você, porque eu tenho essa especialidade e eu queria saber o seguinte, aqui eu posso entrar aqui, que você está formando a equipe, mas eu também vou visitar uma outra equipe num outro bairro. Então, aí entra o que eu quero falar para você. Naquele momento, aquela equipe que eu estava, que era uma situação difícil, que eu tinha que dar continuidade, era a minha prioridade. Mas eu preferi pensar nele. O que eu fiz? Eu falei assim, aonde é mais conveniente para você? Eu acredito que seja lá na outra, que era no Atitude, que era uma outra lá na Paulista. Eu falei, então vai lá. Sim. E com dor, né? Porque eu falei, cara, eu preciso aqui, mas olha como é que é a vida. E aí, naquela mesma semana, era quarta-feira, na sexta eu estava nesse grupo.
por uma coincidência, eu tinha que visitar o Atitude. Eu cheguei na Atitude e terminou a reunião e um membro veio me apresentar um convidado de 3D. Ou seja, na época era uma raridade, daqui a pouco, né? E aí ele chegou para mim e falou assim: Marcos, eu quero te apresentar o fulano de 3D e olha só, acabou de fechar. Aquele rapaz estava assinando a entrada dele na equipe. E eu falei, mas da onde que você, onde que para você é conveniente? Aqui na Paulista ou lá na Berrine? Para mim eu prefiro a Berrine. A coisa se encaixou. Então, ele veio para lá, que era melhor. Então, ou seja, por eu ter pensado, né, porque eu podia ter segurado o cara, ele ia aceitar ficar lá, com certeza. Sim. Mas como eu falei, não, o interesse é dele, eu quero, né, tem que ser bom para ele. Sim. Então, eu também acredito nisso. Então, quando o que você fez, quando você trouxe esse monte de convidado, você estava genuinamente querendo ajudar a equipe. Os convidados também, isso, você estava apresentando o BNI a eles, certo? Isso. Você sabia que era uma ferramenta importante. E aí, o que acontece? Vem o retorno, entendeu? Sim. Então, o que você estava plantando, você começou a colher. Sim. Então, eu acredito muito nisso. Né? Eu também super acredito nisso, Marcos. Eu acho que não cai uma folha de árvore se Deus não quiser que caia. É isso aí. E acredito que aquilo que a gente faz, a única coisa, certeza na vida que a gente tem é que a colheita, ela é certa, né? Exatamente. O plantio é facultativo, mas a colheita, ela é certa. E eu acho que o BNI é um ambiente muito propenso para isso. Para você fazer o bem, sabe? E sem olhar a quem, né? Só fazer. Só fazer. Pode ajudar um, ajuda. Pode ajudar o outro, ajuda. Quando você for ver... E aí eu soube depois que o Providência, né, os membros do Providência tiveram essa reflexão, né? Pô, a Adelaide acabou de chegar, né, aqui com o Felipe e olha a movimentação que eles já estão fazendo. E eu soube, que me contaram, que foi a conversa que eles tiveram, né? Então o que é que a gente pode fazer por eles? Aí eu ia ter uma festa na Paparica, do lançamento de alguma coisa lá, eles lotaram a loja. Foram todos os membros do BNI Providência. Olha que legal. Né, com suas famílias. Então, assim, eu que achava que ia ter 3, 4 pessoas, né, eu tinha lá 30 membros com as suas famílias, ou seja, foi uma festa com 60 pessoas lá dentro. Que excelente, hein? Né? Então, um aspecto que tem tudo a ver com isso que você comentou é que para mim o Ivan é gênio, né? Porque, eu não sei se você tem essas reflexões, mas nessa jornada, eu sempre me deparo, eu começo a ver o BNI com diferentes ângulos. Eu falo, será que o cara pensou nisso? Porque as coisas vão se encaixando e tal. E uma coisa que é fantástico, que é sutil no BNI, mas que é fantástico, é o seguinte. Como você... primeiro, toda a metodologia e os valores do BNI fazem aflorar o melhor das pessoas. Né? As pessoas querem ajudar o outro. Mesmo que ele não no BNI ele exercita isso. Então, imagine a energia de um grupo com pessoas com esse espírito de colaboração, com espírito de atitude positiva. Você entendeu? Então, quando você vai numa equipe, não sei se, né? Você se sente bem. Vibrando essa energia. Vibrando essa energia, entendeu? Então é gênio. Né? Porque você fala, como é que pode uma equipe funcionando há 17 anos? Tá funcionando. É por isso. Porque a gente atrai as pessoas que têm esses valores e são valores que todo mundo quer, né? Porque é contraintuitivo, né? Como eu falo, né? Você está num mundo empresarial e as pessoas se ajudam. Agora me lembrei, lá no Gênesis, eu tive um membro, um senhor de 75 anos, que ele era do Rotary, há muitos anos, ele era da maçonaria, né? Também grau, né? Um cara alto lá na hierarquia, e ele veio como convidado. E a gente sempre faz a pergunta, né, para os convidados, né? Sim. O que te chamou a atenção positivamente e tal? E eu achei muito legal, porque uma pessoa experiente como ele, que está acostumado a estar em ambientes assim empresariais e com muitas pessoas, ele falou assim, olha, pela primeira vez na minha vida, eu vi empresários disputando quem ajuda mais. Porque quando chegou o momento das referências, um falou assim, eu tenho 6 referências para dar, o outro falou, eu tenho 8, o outro tem 11.
Então ele ficou maravilhado. Falei, nunca vi isso na minha vida, entendeu? E o BNI proporciona isso, né? É sobre isso. Se você pudesse deixar um recado agora, o que você quiser falar para os seus membros do Brasil. Batemos aí mais de 20 mil membros recentemente, né? E vamos dobrar o número, por favor. Vamos. Né? Vamos correr para isso. O que é que você falaria para eles? Aí você vai olhar aqui agora para falar para eles. Olha, é como eu falo, né? Eu comentei um pouco, o BNI não é mágica, né? Realmente é preparação, é dedicação para, né, nos fundamentos do BNI. Então, a partir do momento que você busca, né, colocar em prática, e aí eu vou chamar a atenção o seguinte, isso vai ser sutil. Se vocês forem pegar o semáforo, né, do teu semáforo como membro na sua equipe, e você mudar ali pontuação para reputação, você vai encarar os vários indicadores que compõem a sua reputação de uma forma diferente, né? Então, o que eu recomendaria é trabalhe os fundamentos, que é ali o semáforo, buscando, né, a maior reputação que você pode ter no seu semáforo. Tenho certeza, eu diria que é uma certeza de que vocês vão colher, né, essa dedicação para estarem verde, 60, 70, 80, 100 pontos, né? Isso, a minha história, né, do BNI, o que eu acompanho, confirma que vocês vão colher resultados com certeza. Marcos, obrigada por ter aceito esse convite mais uma vez. Me sinto honrada em recebê-lo aqui. Obrigada, viu? Te agradeço muito. Para você que ficou com a gente até agora, curte, comenta, compartilha. Hoje eu vou encerrar com a frase que eu ouvi recentemente da Sidônia Faustino, diretora distrital da região sul aqui do Brasil. Se todos da sua equipe fossem membros iguais a você, que equipe seria essa? É bom a gente pensar sobre isso, né? Se você acha que isso faz sentido para alguém, manda esse podcast para a pessoa ouvir. Até breve.